Atenção pais e mães, cidadãos brasileiros. Precisamos urgentemente de sua ajuda. Em 2014, 2015 e 2017, o Congresso Nacional, 27 estados, 5.600 municípios brasileiros, apoiados por milhares de pais e mães de alunos, rejeitaram o ensino da teoria de gênero nas escolas do Brasil. A teoria de gênero é uma ideologia que afirma que o sexo não passaria de um discurso introduzido na sociedade para discriminar as pessoas. Nesse sentido, algumas pessoas estariam sendo arbitrariamente condicionadas a desempenharem o papel de homens e outros o papel de mulheres. Mas, na verdade, para esta ideologia, ninguém nasceria homem ou mulher. Por isso, as crianças não poderiam ser forçadas a se enxergarem como homens ou mulheres, mas deveriam experimentar, através da escola, os mais diversos gêneros e construir para si mesmas o gênero que mais lhes agradasse. Como esta ideologia foi rejeitada por todos em 2017, o Partido Socialismo e Liberdade, também conhecido como PSOL, protocolou no Supremo Tribunal Federal a ADI 5.668 para que os juízes obrigassem que as escolas incluíssem a ideologia de gênero em seus currículos. O que se pretendia é a progressiva desconstrução da heterossexualidade por parte da escola desde a mais tenra infância. Aconteceu algo semelhante também em 2005, quando o PT apresentou ao Congresso Nacional o substitutivo do projeto de lei 1135/91, que pretendia tornar o aborto legal durante todos os 9 meses da gestação. Diante da oposição majoritária do povo, o projeto foi derrotado por 33 votos a 0 na Comissão de Família da Câmara em 2008 e, em seguida, na Comissão de Constitucionalidade da Câmara por 57 votos a 4. Diante disto, o mesmo PSOL protocolou em março de 2017, junto ao Supremo Tribunal Federal, a DPF 442, para pedir que os juízes decretassem a legalização do aborto no Brasil. Estes são alguns dos muitos exemplos do que se chama de ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal extrapola suas funções constitucionais e impõe a todos, contra as decisões do Legislativo e contra a vontade do povo, a sua própria agenda e a agenda dos partidos minoritários que não conseguem obter maioria nas votações do Congresso. O perigo do ativismo judicial já era conhecido há séculos. Alexander Hamilton, o principal autor da Constituição norte-americana, alertou o povo americano no livro O Federalista, que se emancipássemos o poder judiciário, como estava sendo feito nos Estados Unidos, deveríamos também dar ao legislativo o poder de julgar os juízes por crimes de responsabilidade. No capítulo 81 do livro O Federalista, Alexander Hamilton afirma o seguinte: ninguém discutirá que deve haver uma Corte Suprema, mas o perigo de uma usurpação do judiciário sobre a autoridade legislativa não oferecerá maiores danos se instituirmos um importante freio constitucional do poder de instaurar e julgar o processo de impeachment que gozará o legislativo. Enquanto o legislativo possuir os meios de punir a presunção dos juízes, removendo-os de seus cargos, nunca existirá o perigo de que os magistrados desafiem o legislativo por meio de uma série de usurpações deliberadas sobre a sua autoridade. Por este motivo, foi protocolado em 2016, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 4754 de 2016, que estabelecia como crime de responsabilidade passível de impeachment a usurpação por parte dos magistrados da Suprema Corte de competências exclusivas do Poder Legislativo ou Executivo. O projeto só foi colocado na pauta de votação somente agora, neste mês de maio de 2021. Na segunda-feira, dia 3 de maio, a Rádio Jovem Pan constatou em pesquisa que o projeto contava com a aprovação de 99,5% do eleitorado brasileiro. Veja bem, vou repetir o número: 99,5% do eleitorado brasileiro. Creio que nunca na história do país tenha havido qualquer projeto que tivesse contado com um índice de aprovação tão alto por parte do público. O projeto foi votado 2 dias depois, na quarta-feira, dia 5 de maio, na CCJ. Surpreendentemente,
Apesar do apoio de quase 100% do eleitorado, o projeto foi rejeitado por 33 votos contra 32. 15 partidos votaram a favor e 10 partidos votaram contra. Entre os 10 partidos que votaram contra, alguns são partidos de esquerda, como o PSOL e o PT, que se utilizam do ativismo judicial para promover as suas próprias agendas e, portanto, não votariam a favor do projeto, mesmo tendo todo o povo contra eles. Outros partidos têm em seus quadros deputados que estão sendo processados pelo STF e não seria do seu interesse contrariar os magistrados. Mas, sejam quais forem os motivos destes e de outros, os eleitores fariam bem em não votar nestes partidos que não nos representam. Eis a lista dos partidos que votaram contra o PL 4754 de 2016. PP, PSD, PSB, MDB, PSDB, PCdoB, PSOL, PDT, Cidadania, PT. O grande problema, porém, é o que veio depois. O PL 4754 havia sido derrotado por um voto e deveria ser escolhido um novo relator para escrever uma justificativa do voto majoritário. Foi escolhido para tanto o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. O deputado apresentou o seu relatório na quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Para ter valor, o relatório deverá ser votado por todos os membros da comissão. O problema é que o conteúdo do relatório é virtualmente um verdadeiro golpe de Estado. Peço o empenho de todo cidadão brasileiro para que entre em contato com os deputados da Comissão de Constitucionalidade da Câmara para pedir que reprovem o relatório quando ele entrar em votação. O relatório afirma equivocadamente que o PL 4754 foi rejeitado pela maioria porque é o projeto e não o ativismo judicial que é inconstitucional. Segundo o relatório, não seria a Suprema Corte quem estaria usurpando o Legislativo, mas o Legislativo é que pretende usurpar competências da Suprema Corte. Segundo a linguagem do deputado Pompeu de Matos, o projeto contém vícios insanáveis de inconstitucionalidade. Um dos princípios básicos da democracia, segundo o deputado, é a completa liberdade do juiz para ouvir e decidir as ações impetradas na corte. Nenhum estranho, seja governo, grupo de pressão, indivíduo ou mesmo outro juiz, deve interferir ou tentar interferir na maneira como um juiz conduz um litígio e sentencia o projeto. Afirma o deputado, representa um ataque à completa independência e autonomia do judiciário. Tal afirmação não é verdadeira. O princípio básico da democracia não é que o poder judiciário seja absoluto, mas, ao contrário, que nenhum poder seja absoluto. Já vimos como Alexander Hamilton, o fundador das modernas democracias constitucionais, afirma que sem a instituição do impeachment do poder judiciário, a democracia estaria em risco e os juízes desafiariam o legislativo por meio de uma série interminável de usurpações deliberadas e incontroláveis. As próprias constituições foram criadas para limitar os poderes constituídos, não para torná-los absolutos. Mas, segundo o relatório do deputado Pompeu de Matos, qualquer projeto, seja o PL 4754, seja qualquer outro que pudesse ser pensado no futuro, que tentasse impor qualquer limite ao poder judiciário, padeceria de um vício insanável de inconstitucionalidade. Então, segundo o relatório, qualquer sentença judicial deverá ser acatada sempre por todos os cidadãos e por todos os demais poderes e instituições, sem possibilidade de checagem. No entanto, é sabido por todos que os presidentes, ao se excederem dos poderes que lhes são atribuídos pela Constituição, podem ser removidos pelo Congresso, que as leis votadas pelo Congresso podem ser vetadas pelos presidentes e que os decretos abusivos dos presidentes podem ser anuladas por um projeto de decreto legislativo. Então, se apenas a Suprema Corte gozasse do poder absoluto e inquestionável, ela poderia, a pedido do PSOL, não apenas legalizar o aborto ou impor a ideologia de gênero nas escolas, mas poderia também fechar o Congresso. Poderia alterar uma cláusula pétrea da Constituição, como a que estabelece a forma federativa de governo, ou o voto direto e secreto.
Poderia revogar toda a Constituição ou poderia até mesmo autorizar um crime como um assalto a um banco ou um assassinato. E neste caso, não haveria nenhum poder, nenhuma instituição que poderia opor-se a tal sentença. Podem parecer exemplos absurdos, mas o absurdo está no fato de que o relatório não reconhece a constitucionalidade de nenhum limite possível às sentenças da Corte. Qualquer limite é insanavelmente viciado de inconstitucionalidade. São as palavras do deputado que redigiu o relatório. Em vez disso, todos nós sabemos que o Código Penal vale tanto para os cidadãos como para os juízes. Portanto, se um juiz autorizasse um crime definido como tal pelo Código Penal, o juiz cometeria como mandante o mesmo crime que estivesse autorizando o autor a cometer e deveria simplesmente ser preso junto com o autor do crime. Isso significa que os juízes da Suprema Corte não estão acima nem do Código Penal, quanto menos acima da Constituição. E violar a Constituição é um crime muito maior do que violar o Código Penal. O que o relatório do deputado está fazendo é atribuir à Suprema Corte um poder absoluto, supostamente em nome da Constituição. Mas todos nós sabemos que nenhuma Constituição foi promulgada para atribuir poderes absolutos a quem quer que seja. Em vez disso, as Constituições foram criadas precisamente para limitar os poderes constituídos. O que o relatório do deputado está fazendo é instaurar as bases para uma ditadura no país. As ditaduras, ao contrário do que se pensa, podem ser regimes excelentes em seus começos. As ditaduras que surgiram em épocas de crise colocaram ordem na sociedade, tiraram as nações da miséria, promoveram o emprego, diminuíram a criminalidade e impulsionaram o progresso e o desenvolvimento econômico. Mas depois, mais cedo ou mais tarde, veio a conta. E esta conta sempre foi muito amarga, muito cara, muito mais cara que todo o progresso que havia sido promovido. Porque o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quero agora advertir a todos sobre onde está o real perigo que estamos correndo. Alguém poderia dizer que o relatório do deputado é, como o próprio nome diz, apenas um relatório. Um relatório não é lei. Quando se aprova uma lei, somente o próprio texto da lei possui força de lei. Quando se aprova uma lei, o relatório da lei, a justificativa da lei e os considerandos da lei não são lei. E no caso de um projeto de lei que não foi aprovado, o relatório desse projeto que não foi aprovado será ainda menos do que isso. Mas o problema é que hoje nós vivemos em uma época desconstrucionista e pós-estruturalista. Nesse sentido, nada realmente existe e tudo não passa de um discurso de poder. Para dar um exemplo, até mesmo o sexo, segundo a ideologia de gênero, não existe como realidade. Se você pensa que é homem ou mulher, é porque você aceitou o discurso de que existem os papéis socialmente construídos e aceita homem e mulher que foram impostos sobre você. Mas segundo essa ideologia, homem e mulher são realidades que não existem. Homem e mulher são coisas que não passam de meros discursos. A masculinidade e a feminilidade são discursos de que deveríamos nos libertar. Então, exatamente neste mesmo sentido, também as leis não existiriam. O que existe são os discursos de poder que foram construídos para que nós fôssemos forçados a acreditar como se fossem leis. Portanto, o relatório do deputado Pompeu de Matos, se aprovado, poderá não ser lei, mas isso não importará. Terá sido um relatório aprovado pelo Congresso e será transformado na base de um discurso de poder aprovado pelo Legislativo, segundo o qual a Constituição daria poderes absolutos para o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso não passaria de um discurso de poder, mas este discurso, ao ser progressivamente aceito, como se fosse uma realidade, terminaria com a democracia no país. O poder absoluto corrompe absolutamente. Acabamos de receber a notícia que, enquanto estávamos gravando este vídeo,
o deputado Pompeu de Matos retirou o seu relatório e o substituiu por outro inteiramente novo. Acabei de ler o novo relatório, e esse novo relatório está muito pior que o anterior. No seu novo relatório, o deputado afirma que o PL 4754, e por extensão qualquer outro projeto de mesma natureza, é inconstitucional porque, segundo o relator, não se deve mais falar em usurpação de poderes por parte do Judiciário. O Judiciário não usurpa poderes. Em vez disso, diz o relator, o que está acontecendo é que a democracia brasileira está trilhando o novo fenômeno chamado neoconstitucionalismo, que está sendo seguido pelas mais modernas democracias de todo o mundo. Eu devo fazer aqui uma observação. Isto que o deputado está chamando de neoconstitucionalismo era algo desconhecido pelo povo brasileiro quando em seu nome foi escrita a Constituição de 1988. Só alguns raros professores de direito falavam na época do assunto. Mas segundo o novo relatório do deputado, agora estamos descobrindo que isso é a própria alma da nossa Constituição. O neoconstitucionalismo, segundo afirma o novo relatório do deputado Pompeu de Matos, reconhece que até a Segunda Guerra Mundial, a cultura jurídica era centrada exclusivamente na lei. Estas são as próprias palavras do relatório. Descobrimos que antes da Constituição de 1988, a cultura jurídica estava inteiramente baseada na lei. Mas agora, continua o deputado, a partir de decisões judiciais e principalmente a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal, só os juízes passarão a impor ao Executivo e ao Legislativo o dever de cumprir a Constituição e ainda, segundo o relatório, esta Constituição não pode ser mais interpretada literalmente. Isto é, de acordo com o que está escrito no texto. Portanto, ele conclui: os legisladores devem entender que as determinações do STF não se deram por um mero capricho dos juízes que buscaram usurpar os poderes executivo ou do legislativo. Ao contrário, afirma ele, estas determinações se deram pelo desejo de fazer com que os demais poderes cumprissem o verdadeiro sentido da Constituição. Portanto, ele conclui ainda dizendo: com a devida vênia, os autores do PL 4754 estão equivocados em suas análises, porque não se há de falar em usurpação de poderes, mas no novo fenômeno do neoconstitucionalismo. Nesse sentido, afirma o deputado Pompeu de Matos que o objetivo do PL 4754, e por extensão de qualquer outro semelhante, é o de impedir a modernização da democracia. Tais projetos, diz o deputado, são diametralmente opostos à moderna visão do papel do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Aprovar tais projetos comprometeria o próprio exercício da judicatura. Por este motivo, projetos como estes deverão ser considerados como inconstitucionais. Vou deter por aqui, e creio que isto seja o suficiente para que tenhamos entendido o que está acontecendo. Ligue para os deputados da Comissão de Constitucionalidade da Câmara e explique-lhe por que eles devem votar pela rejeição do relatório do deputado Pompeu de Matos. Eles são os seus representantes. A vida de muitos inocentes e a integridade da personalidade de seus filhos estão em jogo. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar, deixe seu comentário e o seu like.